só... Eu não aguento, olha, se for pra dividir com alguém, Como que é aquele... eu não aguento. Como que é? Porque você pagar 30 reais só pra comer tempurado? Não, mas é um rodízio especial. Eu fiz lá, eu ia. Você pega E o alguém lá que você tem? faz uma assim e fica. Bom, vamos ver se o som pega bem. Pessoal, acho que não está pegando mais ninguém, só eu, né? Toda semana eu tô na extensão de certo, só tem uma extensão. Já comeu pode ser. Um fato. Eu vou comprar esse Não, vídeo. um fato é porque, ó, você tem que comer. Ah, eles têm, eles têm. E não é caro. Tem internet aqui, tá? É Belfast, a rede, a senha 3004-2018. Aí dá pra fazer isso. Nós estamos fechando hoje o narcisismo. Nós precisamos tirar todas as dúvidas sobre o que é o narcisismo, sobre como é que, qual é a importância, a relevância, a necessidade da gente ter essa noção teórica do narcisismo. Eu estava vendo um videozinho da Ana Beatriz, que estava falando sobre o narcisismo e a estrutura narcísica. É interessante como essa visão psiquiátrica, né, do narcisismo, ela é muito colocada como verdadeira, como fato, e ela ignora completamente a perspectiva da psicanálise. Se Freud trabalha o narcisismo como uma formação do ego, e todos nós temos, é normal estarmos sempre numa de certa forma, narcisistas, só que esse narcisismo é um narcisismo secundário, a psiquiatria acaba colocando o narcisismo como um comportamento border, como um comportamento perverso, ou no mínimo imaturo. Então é preciso que a gente comece a perceber que o narcisismo, a partir do narcisismo, o nosso ego é construído. Isso está bem claro para vocês? Vamos avançar? Olha, na apostila, na página 6, 7, 8, 9, 10, página 11. Puxaram a página 11? Agora tem mesa com lápis, aqui, não tem. Página 11? É o segundo 1. Página 11, então, o segundo 1. Eu marquei. Você está sem a apostila agora? Usa depois que me devolve. Acho que eu tenho. Mas alguém está sem agora e tem em casa, ele pega e devolve depois. Não tem problema não. Mais alguém? Eu tenho mais duas, se precisar. Todos têm a apostila aí para acompanhar? Então, página 11. É o segundo 1. O primeiro 1 é 10, o segundo 1 é 11. Ai, não. Imagina, É o segundo 1. É porque você veio na hora. Nós paramos em delírio narcísico, abandono do real, Você que começou na última aula? substituição infantil, nós não vimos. Onde é que está? É. Estamos na 7. Página 7. E eu vim preparado para dar aula de interpretação de sonhos para vocês. Né? Aí a Milena fala assim, você não deu nem perversão. Eu falei, que ato perverso meu. Vocês viram o vídeo que eu mandei de interpretação de sonhos? Vocês viram onde eu estava? Então, eu perguntei, mas eu tava achando eu falei, aí, nossa, que delícia. Eu começo a andar ali, começo a teorizar. Falei, tem que mandar isso pro pessoal, né? Que horas que isso caminha ali? 8 e pouquinho. Eu levo a minha filha na PUC, da PUC já retorno, já paro por lá. Se eu for para casa, não faço mais nada. Eu tentei uma vez caminhar depois do trabalho, mas aí lá em escuro. Depois do trabalho é mais complicado. Gente, então na página 7. Delírio narcísico. Marcos, começa a ler, por favor, pra gente. Página 7. Abandono do real, o vínculo com a realidade exterior. Coisas e pessoas resignadas. Então, quando a gente começa a falar sobre essa forma delirante narcisista, vamos definir as palavras? O que a gente quer dizer com forma delirante narcisista? O que é isso? O indivíduo está lá na academia, está lá malhando, ou ele está na festa, na rave,
ele está numa loja, ele está cuidando dele, ele está aumentando o tamanho dos lábios, agora está essa moda, né? Aumenta o tamanho dos lábios, por 6 meses você gasta uma fortuna, os lábios ficarem enormes. Depois é de murcha, mas que é. Aí a gente fica, mas para que isso? Mas há um delírio acontecendo. O que é um delírio mesmo? A palavra delírio? A palavra delírio é, de forma bem simplória, crença. Então, quando nós acreditamos, né, nós temos uma crença de que nós não estamos bem, que nós somos feios, ou que somos bonitos, ou que somos desejados, ou que somos rejeitados. Isso é uma crença. Então não importa se as pessoas gostam ou não de você, se a sua crença de que as pessoas não gostam, você vai construir toda uma história em torno disso. Você chega no seu trabalho, você tem uma crença de que todo mundo te ama, todo mundo não te aceita, mas todo mundo te ama na sua crença. Você chega lá e fala, nossa, as pessoas gostam de mim, uma outra pessoa. O narcisista vive num delírio. Então, há um delírio acontecendo. Que tipo de delírio é esse? O narcisismo. Olha só, abandono do real. Normalmente a gente tenta trazer a pessoa para a realidade. Olha para você, eu tenho um paciente bem forte, e ele passava em frente ao espelho daquele meu consultório, e ele nunca olhava para o espelho. Um dia ele resolveu parar no espelho e falou assim para mim, você sabia onde que eu me vejo fraco? Fraco? Fisicamente? Você sabia? E ele é alterofilista. Você sabia que eu me vejo franzino, magricelo? E sempre a fala dele no começo, né, antes era assim, hoje não é nada assim, era dizer assim, eu sou fraco, eu preciso bombar, eu preciso ficar muito mais forte. E aí quando ele para de tomar anabolizante, começa a diminuir, ele entra em desespero e fala, eu estou diminuindo, eu estou sumindo, ninguém mais vai me querer. Olha, Nem percebeu. ninguém vai perceber a força dele. Então a força dele está em ser visto forte e não em ser forte. Então se ele não se vê forte, ele precisa forjar uma carapaça. Ele precisa formar algo que ele não é. Então o indivíduo que está nesse delírio narcísico, e olha, o narcisismo primário, lembra o narcisismo primário quando ele começa a se botar para si mesmo e viver o seu próprio ego? Nesse caminho todo ele abandona o real. Não importa o que é de fato. Se ele é bonito, se ele é feio. Então a gente vai ver uma pessoa gorda que se olha no espelho e se vê magra. Uma pessoa magra que se olha no espelho e se vê gorda. Uma pessoa que se vê que é máscula, se olha no espelho e se vê feminada. Uma pessoa feminina que se olha no espelho e se vê masculinizada. Né? Eu estava hoje levando minha filha para a escola, uma maestral, seu filho estudou. E de repente veio uma moça obesa, né? Mas o fato de ser obesa não implica o fato de como ela estava andando. Ela andava, você já viu um ogro andando? Sabe isso? Gigante andando, que é o braço assim, né? E eu andando, e eu olhando, assim, meu Deus, quanta exteriorização de como ela deve se sentir por dentro. Quer dizer, nós executamos com o nosso corpo o papel que nós cremos, uma crença. Então, quando nós olhamos as pessoas se envaidecendo demais, talvez sejam vaidosas. Talvez sejam pessoas que se amam, mas talvez não. Talvez sejam pessoas que estão criando. Também esse negócio do amar demais na vida. Né? Fora. Tudo que em É excesso, de excesso, né? tudo que transborda, que excede, né? Que vaza, é excesso. Agora, Chico, continua pra gente fazer assim, todo mundo assim, né? A A gente substituição faz na infantil. sala de aula para os meninos, a gente vai lendo, aí o menino está prestando atenção, aí a gente pega ele na hora, você está prestando atenção. Viu, Chico? Presta atenção. Substituição infantil. Os objetos reais são substituídos por imaginários, criados a partir dos protótipos infantis e do contato com os objetos investidos e abandonados. Nesse delírio narcísico, nós montamos. Você lembra da história do cheirinho? O seu filhinho deve ter o cheirinho, não tem? O cheirinho é algo que ele carrega, que a mãe, né, é um objeto substituto, que aí quando você não está perto, aquele objeto transitório substitui você. No processo de maturidade, nós temos que abandonar isso. Isso tem que ficar simplesmente simbolizado. O narcisista carrega uma história muito antiga, um objeto antigo, que ele torna como se fosse dele. Então Freud vai, nesse texto, descrevendo que os objetos reais eles são substituídos por imaginários. Então não é o que está diante dele. Por exemplo, se um narcisista numa academia
no processo de construção da própria vida dele, ele traz uma interpretação, você não tem que buscar o real daquilo, o que de fato aquele objeto é. Mas o que aquilo representa para ele. Certo? Então nós temos uma substituição infantil acontecendo. Se a gente entra nessa perspectiva, dizer que o narcisista é imaturo é um mínimo que ele vai chegar. É o quê? Imaturo. Porque não é um amadurecimento. É como se ele se recusasse a amadurecer, se recusasse a se tornar adulto. Então sempre está vinculado a uma figura muito precoce, que é uma figura onde só bastava ele e a figura do outro, que era a mãe, era uma só. Avanço? É só essa parte de exemplo de um objeto de transição, né, do cheirinho da criança. O que isso viria a ser, como exemplo da academia? Ele transformou, por exemplo, o urso que ele usava de manhã naquele exercício, naquela atividade, naquela autoimagem? Não. Como que é? Não é um objeto. É exatamente o que ele está falando aqui. Não é um objeto. É na imaginação. Não é só a imaginação. Ela é da Dilma, mas não é. Eu vou falar essa dela hoje. Eu vou falar assim, gente, ela não perde o costume. Ela falando em espanhol, pediu para o pessoal traduzir para espanhol. Os tradutores não sabiam o que fazer. Ela fez. Em português já é difícil concatenar o raciocínio, né? Mas assim. E ela não fala nada de espanhol. Não, e Ela ela fala em não português, fala nada. né? Aí eu falava o portunhol dela meio estranho e Nossa. pedia para traduzir. Aí o É. pessoal não conseguia ficar assim. Que traduz o que ela está falando. Mas assim, bebê. Quando o bebê sente a falta da mãe, ele traz um objeto que representa a mãe. É uma representação. Lembra no Fordá, né, do jogo do carretel? O menino joga o carretel, ele está com raiva da mãe. A mãe mandou ele, joga o carretel. Ele puxa a mãe de volta. Ele ama. Como ele está no processo de ele e o outro um só, e o processo é narcísico, ele está brincando com ele e aquele objeto representa a mãe. Não é a mãe. Não é a mãe, mas para ele, por representar, é tão forte quanto. Talvez até mais forte que a mãe. Aí entra toda essa questão. No momento em que eu transfiro totalmente o meu desejo para um objeto fetiche, o objeto de fato perde importância. É mais ou menos assim, o rabo abana o cachorro, e não mais o cachorro que abana o rabo. O objeto em si passa a ser o representativo do objeto, aquilo que representa o objeto, tem mais força do que o próprio objeto que é representado por ele. Agora o adulto, que está com esse mesmo caminho do cheirinho. Lembra, o cheirinho representa a figura da mãe, num processo onde ele não está construído como sujeito do próprio desejo ainda. Do sentimento narcisista. Então ele está numa situação onde não há criança, mas a criança tem mãe. Agora o adulto, nessa situação, ele e o outro, o olhar do outro, como o outro observa ele, é que é importante. E o que ele identificou? O outro me olhará se eu for forte. O outro me olhará se eu bonito. Vai me olhar se eu for... Ele montou essa fantasia, e ao montar, como é que eu me torno forte? Eu me torno forte fazendo ginástica. Eu me torno forte tendo músculo. Eu me torno forte, e aí já não é mais como se o outro fosse o foco. Aquilo que representa o meu vínculo com o outro passa a ser o foco. Ao invés do cachorro abanar o rabo, agora o rabo começa a ter o meu. O rabo que começa a abanar o cachorro. Não necessariamente teria que ser vinculado, então, à questão de se mostrar forte, mas vamos pensar numa situação que a pessoa usa uma doença, se faz de frágil, de coitadinho. É um princípio narcisista também. Porque a gente tem a ilusão, foi ótimo você tocar isso, a gente tem a ilusão que o narcisismo é só o que é vaidade. Vaidade. A doença pode ser uma situação É tudo narcisista. que chama atenção para ele, se torna o centro. E chama atenção para ele ou vincula ele Sim. ao outro. Chama atenção do outro para ele, né? Engrandecer uma outra pessoa. Sim, engrandecer uma outra pessoa também pode ser. Como assim? Se diminuir, Se diminuir pra tipo, colocar o outro sempre. eu sou coitadinho, eu sou feio, eu não sou tão sim. inteligente quanto. E o outro, aí é uma forma de manter o outro perto de mim.
E aí o princípio é narcísico. Sim. É o gosto do escravo. Quando eu entro no gosto do escravo, eu entro numa estrutura obsessiva. É diferente desse princípio. Porque o obsessivo se tornar narcisista no processo de depressão. Ele vai fechando, Se tornar narcisista, processo de depressão, Isso. entendi. Porque na depressão o que ele começa a fazer? Ele se fecha. Uhum. Começa a se fechar, se recolhe, não quer mais contato com a sociedade, invalida. Por que ele não quer mais contato com o que está fora? Porque ele conseguiu internalizar tudo, inclusive a raiva dele, dentro dele, e ele, o grande inimigo dele, já está dentro dele, que o inimigo é esse tão desejado também. E ele quer matar ele ali dentro. Tristeza, né? Ele tenta dar tristeza. Vai haver uma tristeza Tristeza muito intensa, muito grande. Professor, E aí ele vai entrar no narcisismo primário. só repete comigo, pela primeira frase que você falou que eu achei muito bom para lembrete. O objeto do cheirinho, É outra história. o objeto transitório se torna maior, mais importante. O que representa o objeto se torna mais importante, mais relevante do que o próprio objeto. É igual o rabo, daí explode o rabo do cachorro, que é mais importante. Ao invés do cachorro abanar o rabo começa a abanar o cachorro. Aí o que representa o objeto também é um objeto. Sim, na figura do objeto sendo outro. Sim. Mas objeto, porém, de representação É, do outro objeto a suposto real. o que representa o simbólico, o significado, o significante, passa a ser o objeto em si, passa a ser a coisa em si. Entenderam a complicação? Aí nós nos perdemos. É mais ou menos assim, de forma bem grotesca, né? Uma coisa é o homem. Vamos pensar no princípio da podolatria, sabe? Podolatria, né? O princípio da podolatria. Eu estava conversando com um paciente e eu mencionei um paciente podólatra e ele olhou e falou: eu também sou. E ele nunca tinha falado comigo. Ele falou assim: nenhuma mulher o que eu me interessa é no pé. Se o pé for feio, eu não tenho interesse por ela. E ele dá o exemplo da esposa dele, falando: a esposa, por exemplo, é assim, não tem problema nenhum, mas o pé também. E todo o princípio é de um fetiche. Todo mundo olhando o pé. Até ela falou assim: ó, não compro roupa para minha esposa, mas eu faço questão de pagar manicure. Ah, mas você queria pagar sapato pra ela? Sapato só se for sandália, para deixar o pé exposto. Eu tenho um primo que é assim. O negócio dele é o pé, né? Nossa. O menino, ao olhar a nudez da mãe, da mulher, se confronta com o proibido. Esse é o mito, tá? Ele se confronta com o proibido. Qual é o proibido? Qual é o foco do menino com 3 anos de idade? O foco do menino com 3 anos de idade é pênis, vagina. Esse é o foco. E não é o pênis, vagina para fazer o ato sexual igual a um adulto. Não. É a sensibilidade sobre isso. Está focado nele, a atenção dele está ali. Vai no banheiro, vê a mãe tomar banho, quer olhar, ou a mãe ou o pai. É o foco. Mas quando ele faz esse caminho, ele também encontra um tabu. Lembra do obsessivo? Não terás a tua mãe. Ou o histérico, não olharás a tua mãe. Então, quando esse está se tornando sujeito do próprio desejo, então, quando esse sujeito começa a olhar, ao encontrar o tabu, ele não pode enfrentar, porque ele tem medo de ser castrado. Ele fala assim: se eu fizer o que eu quero, eu vou perder o que eu tenho. Então o que ele faz? Ele abaixa os olhos. Quando ele abaixa os olhos, ele olha para onde? Para os pés. O que passa a representar o genital da mãe? Mas e se alguém repreender ele? Não, ele sempre será repreendido. É um mito. Isso já está nele. Então, porque assim, se ele tiver a mãe, tem o pai que tem a mãe. Tem o outro do outro. Então esse princípio aí de piano está acontecendo. Se ele está acontecendo, há uma repreensão simbólica acontecendo. Então há um tabu acontecendo. Eu não posso, há um incesto, um desejo incestuoso que não pode acontecer. Isso é o édipo. Se ele acontecer, nós temos uma simbiose e o menino nunca mais se desprende da mãe. Se ele nunca mais se desprende da mãe, nós temos uma psicose acontecendo. Então, assim, num processo maduro, o menino recua o olhar do genital da mãe
e abaixando, podendo abaixar os seus olhos. Quando ele abaixa os seus olhos, ele pode parar no pé, e quando ele para no pé, o pé é que passa a simbolizar os genitais. Quando alguém está apaixonado pelo pé, ele não está apaixonado pelo pé. Não é 30, é 30. Mas não é 30, é 25. Não, se a gente perder, vai todo mundo perder, mas se ganhar também. É uma coisa, né? Eu vi hoje no cachorro, toda criança tem uma cachorro. sombra atrás, que é o amigo Quem tem um cachorro? Mas Tudo bem, é porque eu vi o vídeo hoje. Entendeu? A gente vai alcançar a meta, professor. É a nossa meta, a gente vai alcançar, mas não tem meta, entendeu? Não tem meta. Se não alcançar, a gente dobra. A gente dobra a meta quando chegar lá, agora não tem meta. Mas olha só, quando essa criança olha o pé, não é o pé que ela vê, É o que o pé representa. é o que o pé representa. Agora, essa criança cresce. E o que ela passa a desejar? É exatamente isso que você está falando. O representante passa a ser de fato o outro. Agora o pé passa a ser meu desejo. E não mais o genital. Não mais estar com a mãe, não mais ter Seria uma ficção, genital a da pele mãe. é ficção. Em alguma coisa. Ele pode fixar no seio, ele pode fixar no corpo, no perfume, na carícia, na fala. Uma fixação acontecerá, que terá a ver com a busca que ele faz. Mas isso é só o menino? Não, a menina também Mas procura. então a fixação ela vai acontecer. De qualquer Sim, forma. De qualquer forma, o fetiche acontecerá. Esse é um diferencial muito grande. Como é que um animal se estimula sexualmente? Como é que o cachorro se excita? Pelo cheiro. Ele não quer saber se a cachorra é bonita, é feia, lembra a mãe dele, tem manga, tem pelo. Se você colocar o cheiro, você sabe como roubar uma casa? Sabe aqueles documentários? Como é que você entra numa casa cheia de cachorro Inspirado, camuflado? professor, hein? Você sabe? Você pega uma cachorra no cio, já era. você pega uma cachorra no cio, coloca, os cachorros vão tudo na cachorra, abandonou você. E se você não puder levar cachorro, não tem problema, você pega o cheiro da cachorra, passa em algum lugar e aí você joga, os cachorros vão naquele lugar. Eles não querem a cachorro. Eles estão instintivamente ligados a isso. E o ser humano, nós somos seres que representam. Todos os nossos desejos são daquilo que nós não temos, mas desejamos ter. Entenderam o caminho que acontece? Somos seres que simbolizam. Né? A palavra parletre, né? Onde eu falo e me constituo, ela também, lá que eu brinco mais com as palavras, é parletre. Eu sou por meio do outro. Entendeu? Quando eu posso dizer parletre, falo eu sou falacer, eu posso também usar o parletre para dizer assim, eu sou por meio do outro, entre como um outro. Faltou o sotaque francês, mas é o sotaque francês. Mas quando sempre tem a fixação, quando é fetiche e quando não? Não, sempre haverá um fetiche. Sempre haverá. Fixação é fetiche. Sempre haverá um fetiche. O problema é quando o fetiche deixa de me levar para algum lugar e passa a ser o meu lugar. Então, quando uma pessoa, numa busca da sexualidade madura, se esquece da sexualidade madura e fica apenas no fetiche, nós temos um problema. Porque geralmente, assim, quando você. Ela pode brincar com o Exatamente. fetiche, mas não pode explicar. O fetiche é um gancho, o fetiche torna ela humana, ser simbólico. Porque a gente pode entender isso como assim, aquilo que me atrai no outro. Poderia ser fixação. Tem gente que gosta de homem com seio, bunda, pé. É aspecto cultural, né? Mas Geralmente aspecto... é assim, algo em mim me atrai no Não, outro. mas daí nós temos duas construções O homem acontecendo. brasileiro, eu acho que toda mãe vira de costas e o menino de bunda. Acho que é uma inquietação que no meio é compreensível, muito bacana, mas é uma questão que surge mesmo, né? Porque tem a experiência infantil e uma fixação a partir da experiência edipiana que impossibilita o genital, por exemplo. E aí fixa em algum ponto. Legal. Isso vai repercutir na vida adulta, na fetichização. Só que tem uma construção social ali também acontecendo
Que também não é determinante, mas é fortemente condicionante. Né? Sim, Fortemente. perfeitíssimo. Enquanto eu tenho o que é do próprio indivíduo, você acabou de falar, tá? Só tô falando, vou repetir o que você falou só. Enquanto eu tenho isso que me acontecendo, eu tenho esse condicionante social. Que não é o superego. que é o Não, externo. é um contexto que me insere no meu grupo ao qual eu pertenço. Então, se eu sou americano, então os seios fartos. Se eu sou brasileiro, as nádegas. Né? Então, assim, por quê? Porque é um grupo no qual eu me insiro. Então, eu tenho aquilo que é edipiano, que foi construído na minha psique, eu tenho aquilo que a minha cultura me agrega e que agora eu pertenço a ela. É mais ou menos assim, o menino agora se identifica, isso vai ser identificação de gênero. Ele se identifica com o gênero e ao se identificar ele vai fazer a busca que aquele gênero com o qual ele se identificou. A única coisa é que o gênero do menino é uma identificação não vista pelos próprios olhos. A identificação do menino é o olho que o outro tem sobre ele. Como o outro vê. Se o vê masculino, ele será masculino. Se o vê feminino, ele será feminino. Independente da sexualidade, independente das orientações, etc. Homem e mulher terão um gênero masculino e feminino, independente de como você a vivência da sexualidade. Agora, isso que você, quando você falou era o que eu ia falar, perfeitíssimo, não tinha como falar melhor. Por isso que eu vou falar o que você acabou de falar. Eu tenho esses dois caminhos acontecendo. Ficou claro? Ok? Vamos avançar aqui? Uma fantasia? Isso. Vamos lá. O indivíduo tem apenas o que é agradável desses objetos em si mesmo, para formar um objeto idealizado em sua fantasia. Olha só. É formar o objeto idealizado. O que isso está dizendo? Quando eu tenho essa fantasia acontecendo narcisista, lembra, ele está trabalhando sobre o delírio narcísico. Quando eu tenho essa fantasia acontecendo, o que eu vou ter nesse caminho não é as coisas que estão em si, mas o que está idealizado. O que você está fugindo, Léo? Do frio. Direciona frio? ele. Porra! Não, direciona ele para outro canto. Vai pra Você cima, tá batendo então. com Aqui você tá ali. gostoso, porque não tá batendo direto. Então, aqui vai Você vai ficar na cadeira dura, você não é confortável. Ah, mas é só direcionar aqui, ó. Como que faz? Eu não sei. O controle está aí na sua frente. O poder é de vocês. Vocês lembram do Capitão Planeta? Isso talvez você viesse estar jogando para lá. Melhor. Agora para distribuir mais, dá para sentir perto. E a gente vai se adaptando. Tá melhor? Se não tiver, continua também a gente Aumenta, ali. tá? É só colocar a posição. Só não tá papinha. Não é só. Não. É o nível de ventilação. Porque a velocidade dele. Alguém quer? Aí eu quero falar. Ninguém do ar. Vou deixar aqui. Orlando, meu filho está com 3 anos. Né? E Ele está na eu tô fase vendo isso acontecer. de ele ficar É olhando. assim, é uma experiência muito, muito engraçada. Quando meu marido vem, chega e me dá um beijo, dá um beijinho, assim, oi amor, ou vai sair, tchau amor, e o Enzo está perto, ele fica olhando, aí ele vira para mim e fala assim, eu posso te beijar também, mamãe? Ele quer me beijar do jeito que o meu marido me beija. Ele vem e me dá um selinho. Às vezes eu falo que não. Não, a bochecha da mamãe. Ele beija na bochecha e fica chateadinho. Experiência, né? A Sofia e o Matheus, eu vi que ele tentando abrir a boca assim, ó, pra beijar. Você tá doido, moleque? Ué? E Daí aí ele fala assim, ué, você não beija assim, pai? Tem uma coisa a ver com isso, você não é seu pai? Eu falo que meu marido é meu mas a namorado. gente tem que fazer E elas isso. são meu namorado e elas são minhas filhinhas, então é diferente o nosso amor, tá? O amor que eu tenho do papai e pela mamãe é diferente do amor que eu tenho com vocês, eu falo essas coisas. Eu sei muito o que falar. Mas essa fase Eu dos sei, 3 se for anos, perguntar, realmente ele fala não, e impor o limite, do que deixar fazer. Por mais inocente que seja, o Mas beijinho, o assim, a gente não selinho, tem que ter preocupação com a fala, tá, gente? Porque a gente Eu tô você sem. está preocupado com o que você fala. Né?
É a atitude. Mas Se você deixar claro que o que você vai falar vai ser observado, mas é a atitude. Se você deixou claro que existe alguém, porque assim, a gente fala, mas eu tenho que nomear esse homem, essa pessoa, esse interditor. A palavra fica toda incomodada. Esse interditor como mais forte. Não, gente, basta ter alguém. Porque ele faz a analogia pelo tamanho. A criança não está preocupada se você gosta mais ou gosta menos. Essa foi a sua preocupação. Eu gosto diferente. Não, o amor é diferente. Assim, a fala pode vir. Não está errado também usar essa fala. São construções. Mas assim, o que ele tem que entender é o seguinte: naquele momento, o que está acontecendo com a criança? Ela tinha a ilusão narcísica, olha, o delírio narcísico, a gente não está fugindo do tempo. Ela tinha esse delírio porque ela se mais importante. Não tem ninguém, é ela e a mãe, aquela vida toda, amor para a vida toda. Esse é o delírio. E de repente ela tem uma decepção. Tem mais alguém? Sabe, essa cena assim. Tem mais alguém? E aí, quando ele olha esse alguém, é alguém que é mais velho, é alguém que é mais relevante, ou é maior, ou mais forte. Como a criança ela não disputa papel, ela tem medo, ela recua no local dela e ela busca outro caminho, porque qual é o medo dela? Se eu disputar, eu perco. É só isso que ela tem que reconhecer. Então o que vai acontecer? Ele vai ver, você vai beijar, ele sempre vai ficar tentando tomar o lugar, mas ele vai ver que o outro é mais forte. Ele pedir, ele não vem assim, eu quero te beijar. Ele pede, chega do meu lado e diz assim, posso te beijar também, mamãe? Ai, Aí você fala, deve. Agora você percebeu que o seu marido te salva de ficar louco? Que é isso que ela quer uma pessoa, né? É o outro que te salva de engolir ele, que senão você engoliria ele. Verdade. Não, gente, tem hora que eu vejo assim, já tive situação de se chegar a sentir dor no útero. Então você fala assim, gente, como é que pode? Uma coisa que você quer pegar, apertar, eu sinto meu útero contrair, como se quisesse botar ele pra dentro de novo. Esse é o desejo da mãe. E é o outro que impede que esse desejo aconteça. Que a gente traz de forma bem fácil o marido, o esposo, o namorado. A gente traz de forma fácil, mas não precisa ser isso. Porque essa é a preocupação, mas é o trabalho, é o ideal, é a vida. Sabe? Alguma coisa te interfere, não permite você fazer isso. Porque assim, eu tenho uma vida. E se eu fizer isso, eu estrago a vida do meu filho, estraga a minha vida também. Porque o filho vai crescer. Esse é o caminho. Só para a gente continuar. Melhorou? Melhorou, só tem uma almofada. Quer essa daqui? Pega essa daqui. Eu Eu coloquei porque Mas eu gosto dela. Ah, não. Vou ganhar Eu achei que mais tava duas. aqui, ó. Por isso que eu peguei. A gente fica geladinho, né? Eu vi, por isso que eu peguei de volta. Pode usar. Põe nas costas, criação. Não tem nada pra você encostar aí. Eu nem me liguei, desculpa. Vamos lá. Então, uma fantasia, segundo parágrafo. Isso, identificação com objeto idealizado. Opa, grava isso. Como é que é? O narcisista tem a fantasia de identificação com um objeto idealizado. O que é isso? Como é que vocês interpretam isso? O que Freud está dizendo? Olha, está dizendo assim, o narcisista, no seu delírio narcísico, quer dizer, a crença na percepção narcísica, ele se identifica, então ele se identifica o quê? Idealizado. Com aquilo que ele idealiza, na verdade. Não é? Mas é o que. É a fantasia dele que tá. Mas a fantasia está ligada a quem? ao objeto. O objeto não é ele. Então aquilo que eu tanto quero, que é meu objeto, que não sou eu, que me falta, o outro é aquilo que me falta. Eu me Coisifico. identifico com o outro. Ele quer ser o outro. Não há um processo de coisificação ainda. Não. Porque se ele se coisificar, ele vai ser o falo do outro. E é psicose. E se ele coisificar o outro, ele vai ser perverso. Não é coisificação. Mas o que acontece? Mas ele perde toda a identidade dele. Sim, isso. Se eu me identifico com aquilo que eu desejo, vamos filosofar mais. Se eu me identifico com o que eu não sou, então o que eu sou? Não sou.
eu sou o não sou. Nossa. E aí a gente vai jogar fora A Aristóteles. Dilma hoje tá bem Não, tema, assim. a Dilma é psicanalista, ele não sabia. É. Esse aqui é o detalhe Sou o todo que não aí. sou. A gente montar um consultório e começar. Eu quero que eu não posso. Não, eu acho que ela vai botar uma seita. Cala a boca agora, gente. Cala a boca, hein? Judiação. Eu acho que ele tombou tudo agora algumas vezes. Ela vai botar uma O seita. Manacan falou isso. Por que você escreve? Por que você não escreve para ser entendido? Pra gente Eu entender. escrevo para ser lido, não ser entendido. É a Dilma que tá. E acho que a psicanálise mesmo, assim como o construto da pós-modernidade, ela vem romper com o paradigma clássico aristotélico, né? A Dilma, Eles a falam, Dilma, olha, se você desse aula, eu ia entender 1%. Mas eu Já tava sou no meio ensino médio difícil os por alunos humano aqui, dizem entendeu? entender. Então, pra assim. mim, mas você tá falando da Mas Dilma, a lógica ou clássica da mesmo, psicanálise? que Que bateu Peraí, com vai os lá, dois explica mais certinho. pra mim. Só pra amiga aqui, tá? Aqui, ó. Pra amiga Vai aqui devagar. também. Vai. Não, gente, não vamos avançar. A gente fica rodeando muito, nós temos que avançar, estamos É que eu não atrasados. entendi mesmo. Porque é exatamente isso. A psicanálise rompe com esses padrões Vamos lá. exatos, lógicos. Tem os princípios, as leis de não contradição, desenvolvida pelo Aristóteles lá atrás. Ele escreveu um livro lá e sintetizou todo um paradigma, toda uma regra do modo de pensar, ele descreveu, né? E isso estruturou a filosofia lá na Grécia Antiga, no período clássico, também prevaleceu ali na Idade Média, esses paradigmas, essas regras, e chegou até a modernidade. A modernidade também se serve do que é a nossa forma de pensar, né? Toda contradição nos dá uma inquietação, que a gente herdou esse modo de pensar esse modo lógico de pensar. Você né? fala assim, fecha a luz. Como é que fecha a luz? Não tem lógica na situação dessa. Se você disser assim, eu não sou eu. Como eu não sou eu? É ilógico. E eu falei, A é igual a A. Ou A é diferente de não A. A gente vai colocar nesses formatos. Né? Sim, e quando chega nos últimos 200 anos, com a pós-modernidade, especialmente com Nietzsche mesmo, começa a trazer uma nova percepção entre que o que pode não ser ao mesmo tempo. A psicanálise é um exemplo claro, né? O amor e o ódio simultaneamente, né? Assim, convivendo. Então você tem a multiplicidade na unidade, coisa que não se pensava antes. Antes era muito racional. Exatamente, demasiadamente irracional. E hoje não. Quer dizer, por exemplo, quando você sonha, você tenta dar sentido ao sonho, que é um pensamento assim. E as coisas não precisam ter sentido. Quando o paciente vem para o divã, vem para o consultório, ele vem buscando sentido para a vida. O narcisista vai para a academia buscando sentido para ele. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo daquele paciente que se vê fraco. Então, ele se vê fraco e nessa fraqueza dele, como é que eu posso me tornar forte? Me torno forte, eu quero ser o Schwarzenegger. No caso específico dele, é isso mesmo, o ídolo dele é o Schwarzenegger. Então, assim, ele quer ser o Schwarzenegger, eu quero ser fisiculturista. Já estava arquitetando, ia para a Inglaterra, para torneio de fisiculturismo, e como não atingiu o tamanho que ele queria, começou a tomar anabolizante. Nossa, Schwarzenegger. Não, ele é apaixonado pelo Schwarzenegger até hoje. Não, mas o Schwarzenegger atual, né? Tudo caiu. Sim, mas ele Mas é não, o- ele quer se... Hoje não pensa mais assim. É o objeto Ele realizado. queria ser um velho igual o Schwarzenegger também. Ele se via, porque, olha, era o delírio dele. Era a construção. Então ele não enxerga o todo. É por isso que ele coloca aqui. Eu desejo tanto algo que agora eu não desejo mais algo. Eu sou esse algo. E ao ser esse algo, ele atingiu o ápice, né, o topo que está lá em cima, né, o mais elevado, da irracionalidade. Eu sou o que eu não sou. Vamos pegar isso. Se o que eu desejo é exatamente aquilo que eu não tenho, e agora eu me identifico sendo o que eu desejo, em resumo, eu sou o quê? Então, o narcisista, nessa estrutura, ele, por sofrimento intenso, e por isso ele cria um delírio, ele não é ele é o outro. Ele busca ser algo para o outro. Ficou mais claro isso? Lembrei até do Raul Seixas, tá bom? Eu sou
Ele era tudo, né? Para Freud, o Raul objetivo. Seixas fez essa música. E quem é Tinha tudo acabado de também, fumar. o tudo implica também no nada. Nada. Quem é tudo, tudo também está embutido no É nada. nada. Por isso que é uma outra forma de pensar, é uma outra construção, né? Como que é, professor? O Raul Seixas fez essa música quando parou de fumar? Não, fumando. É porque eu não sei nem separado de fuma. Fumando era o mínimo. Quando foi que ele não foi? Você viu aquele charme que eu Ele mandei tirava pra umas fora? piras Desse muito tamanho? legal. Porque, olha, Ah, essa aí é cara, atenção. escrevia as Muito coisas. legal. Era muito Demais. divertido. Super filósofo. Super. Totalmente maconhado. Ah, mas Eu acho que ele comeu um Agora brownie. Agora lá Vamos pra cá. Para Freud. Vamos lá, gente. O objetivo da idealização seria fazer com que o indivíduo voltasse ao estado de onipotência do narcisismo infantil. Qual é o objetivo dessa idealização? Quando ele se identifica com o objeto dele, essa idealização tem qual objetivo? formar identidade, né? Sofrimento, Seria né? fazer com que o indivíduo Voltasse. voltasse ao momento em que ele podia tudo, o bebê pode tudo. Então, mas aqui, ó, ao estado de Poderoso chefão, onipotência, chefão, né? É, poderoso. De onipotência. Entenderam? Narcisista, então quando tiver o narcisista, fala, nossa, aquele cara cheio dele mesmo, é convencido. É nada. Mas é Precisamos muito fácil olhar. para ele. Então, por isso, quando eu via a Ana Beatriz trazendo todo o conceito, a Ana Beatriz é uma psiquiatra, mas eu via esse é o caminho da psiquiatria, da medicina, né? E ela traz todo esse caminho do narcisista como um perverso, uma pessoa cheia de si, vaidoso. Não é isso que Freud falou. Não é assim que a psicanálise percebe. Porque o narcisismo é bem infantil. É a minha formação do meu ego, a minha identidade, quem eu sou, eu me formo a partir do outro. Esse caminho está acontecendo. Você falou de Nietzsche, eu lembrei do. Vocês assistiram o filme Quando Nietzsche Chorou? Yes. Assistiu comigo? Assistiu? Leslie, tem uma. Leslie e Milene, Leslie. Oi, tudo bem? Vocês têm que montar o psicocínio. Cada vez do. Não, é porque É ela. verdade. Ela Porque, entrou o e feriado. ficamos de inaugurar uma sexta por mês para isso. Para o psicocínio. Agora que dá. Não dá. Ah, não, ela vai estar atendendo a sexta, não dá mais aqui. Mas aí nós temos outras salas. Foi na quarta, não tá? Na sexta também, pra mim, quarta não tem aula. Ah, é verdade. Vamos lá. Então, Tá, esquece. o ego ideal de ego. Hoje não é possível que não consegue. Isso aqui eu Mas sempre você falo, não né? saiu. Mas, cara, você é diretor Não, mas nós toda saímos do- semana? Na sexta? Se Deus quiser. Eu tenho uns 3 atuantes aqui no consultório. Se chega no espaço para chegar a 8, 7. Então, pode reservar o lugar? Pode reservar? Não, quando for. Posso fazer minha matrícula? Porque eu tenho que fazer junto com o período escolar do mês, né? Daí eu posso. Faltam 3 meses ainda. Então vamos lá. O que é ego ideal? Contentar-se consigo mesmo. O ideal narcísico de onipotência, ego ideal, seria criado com o propósito de restaurar o contentamento consigo mesmo, próprio do narcisismo primário, o qual foi perturbado durante a infância. Bom, dentro desse campo, ego ideal, eu tenho que diferenciá-lo de ideal de ego. O ego ideal é estar no espelho. No momento que eu estou me construindo, não com os meus olhos e não com os meus desejos, com o desejo do outro. O ego ideal, quando eu olho no espelho, quem eu vejo com o olho do outro, então eu começo a criar essa expectativa. É mais ou menos eu perguntar assim, quem que é você? E você fala assim, eu sou uma pessoa, e começa a se descrever, esse olhar não é o seu olhar. A pergunta foi assim, o que você quer ser? Como você se vê? Quem é você? Essa pergunta que filosoficamente seria existencial, para a psicanálise ela passa a ser narcísica. Está trabalhando o ego ideal. Olha, contentar-se consigo mesmo. Quem eu sou? Então, eu sou fraco. Por quê? Porque minha mãe cuidava tanto de mim. Ela se estressava tanto comigo. Sempre sinto fraco. Eu tenho alergias, eu tenho bronquite, eu tenho as rinites da vida, tudo
Isso tudo é dentro de uma perspectiva de que cuidaram tanto de mim que eu preciso. Ou deixaram tanto de lado que eu agora preciso me construir como alguém que está todo machucado. Então, há nesse elo ideal um processo de identificação. Não me vejo como eu sou, me vejo como sou visto. Segunda-feira agora eu vou dar uma palestra sobre autossabotagem. Eu perguntei aonde vai ser. Luminária. Eu não tenho interesse em post para vocês. Luminária é lá no aeroporto, não tem Habib's? Tem. É na rua de trás do Habib's. Sinara é amigo. Isso, vai ser com a Sinara. Ah, eu quero ir. Quanto que paga? R$50. Essa foi a inscrição pelo site mesmo. E é interessante que, adiantando para vocês, né? Não sei se vocês vão poder ir, se forem, vão ver eu falando sobre isso, se não forem, já adianto para vocês o tema. A autossabotagem, nós todos olhamos alguém me sabotando. Porque eu vou mostrar que nós somos o sabotador. Nós sabotamos alguém nosso. Não é o Oswaldo que sacaneia o Orlando, é o Orlando que vive sacaneando o Oswaldo. Então, de vez em quando, o Oswaldo, então, pera um pouquinho, não é possível ficar passando na rasteira o tempo todo. Você sabe a história do Orlando Oswaldo? Não. O Oswaldo sou eu, numa instância idílica. É o meu outro. É porque é uma brincadeira que chama. Algumas pessoas me chamam. Agora Ele comete as falhas, quando aí eu erro, entrou lá, parece que é o agora. Oswaldo que aprontou. Ah, é verdade. Entrou lá? Agora eu vou lá. É uma pessoa que me chama de Olavo. Eu não achei mais uma pessoa. Eu já tenho múltiplas personalidades. Começando, daqui a pouco tem que ser internado. Vamos lá, vamos ver a Daqui a pouco você vai com identificação. as 3 fatos do Orlando. Só para antes da identificação. Então, quando a gente fala de uma autossabotagem, vamos pensar na seguinte situação. Eu olho no espelho, né? Tem um espelho, quando você olha no espelho, o coach chega e fala assim, ó, você tem que olhar no espelho, você tem que dizer, eu sou um leão. Esse ano, se o meu ego ideal for maior do que, de fato, quem eu sou, O cara vai se eu vou ficar o tempo todo. Não, Ele vai ficar sempre procurando ser. é sempre em falta de, sempre tendo estressado, correndo. Ele não vai se achar. Eu fiquei em falta. Se eu sou um leão, e todo mundo, e eu me vejo no espelho um gato bonito, um gatinho, fraquinho, né? Aí vai ser o oposto. Aí eu vou ter que me diminuir. Então você vê aquelas pessoas que são altas, vamos pensar até altas e se comportam como pessoas baixas. Vocês conhecem o mito da galinha e da. Você que me mencionou sobre. Eu postei a galinha dando uma surra no gavião e alguém falou assim: eu queria ser alguém se referiu ao mito da galinha e da águia. Não foi daquele essa turma? Eu vi isso aí também. Vocês conhecem o mito da galinha e da águia? Acho que é o Leonardo Boff, esse mito, né? Não é o meu. Acho que é uma vez uma águia que caiu do ninho e foi criada por uma galinha. E cresceu como uma galinha, um pintinho. E todos os dias ela picava no chão, e ela admirava um pássaro lindo que voava. Eu olhava aquela águia muito, olhava, até abaixava a cabeça, continuava se transformando na sua sombra. E aí ele fala assim, enquanto a águia não perceber que ela pode esticar as asas, ela é tão forte que pode voar como ele, ela vai sempre ser uma galinha. Não adianta ela ter toda a aparência de uma águia se ela não se vir como uma águia. E isso é bem Narciso. Se for mostrado para mim, implantado, que eu sou fraco, sendo forte, eu serei fraco. E cada vez que eu for forte, eu vou se sentir culpado, porque eu não posso ser. Professor, mas então essa técnica de coaching, ela pode fazer sentido? Ela Porque pode eu ser vejo sacada. muito os coaches, eu tenho amigos coaches, às vezes as publicações deles eu tenho raiva, sabe? Tá na cara. Só Porque funciona quando eles acontece querem exatamente o assim, oposto. venha se descobrir. É o autoconhecimento, venha tomar posse de si mesmo, venha não sei o que lá, desgraça. Eu fico pensando naquilo, não é bem assim, porque é um treinamento que eles fazem com a pessoa para que ela se enxergue Eles mesmos de outra muitas vezes não forma, vivem para que ela desse mude, a jeito. atitude é meio Se a TCC, pessoa se né? vê menor do que de Comportamental. fato ela é, isso pode funcionar. Arranca ela. Né?
Mas Mas exime eles imposto. não Se a pessoa de fato é o que fraca. eles veem. Uhum. Vamos imaginar um quadro, a pessoa é fraca. Já pensei E nisso. aí ela é Vai obrigada a acabar se com a pessoa. impor um padrão que ela não quer. Ela pode ter isso? Pode até ter. Nós temos as nossas exigências, né? Mas eu tenho que Pode, É né? a Pode questão criar um que veio problema. daquelas, como fala? A gente já estava lá Rodrigo, que dava as palestras antigamente, de As autoajuda, palestras motivacionais. Rodrigo, né? Motivacional. E aí o cara vinha, dava aquela palestra, aí todo mundo assim, vamos conquistar o mundo. É, Passava 2 dias, uma semana, tava no mesmo 2 jeito, não dias. Não adianta. é uma mudança interna. O espelho não é mudado. Como eu me vejo no espelho? Essa é a pergunta do ego ideal. Como eu me vejo no espelho? Se você quiser descobrir seu ego ideal, você vai para o espelho, sem ninguém te ver. O que você vê? Essa é a construção de como sua mãe, o outro, conseguiu passar para você como você é. Talvez até passar de ser fraco. E com o maior amor e carinho do mundo, talvez cuidando muito de você. Nós somos frágil. Sou um bebelãozinho, seu pai que a minha mãe me deixava pisar no chão, quer pegar verme, que não podia ir para a rua, que o bandido pode sequestrar, então eu devo ser louça. E aí a pessoa não se expõe, tem medo de tudo. Então, quando eu olho no espelho, não é quem eu sou, o que eu estou vendo no espelho. Então eu tenho aí uma identificação. Pode continuar na leitura que vocês podem passar? O assunto é o mesmo. A identificação com o objeto idealizado contribuiria para a formação tanto do ego ideal quanto do ideal do ego. O ego ideal aparece em contraste com o superego e está ligado à identificação primária com outro ser, que é investido com a onipotência, como é o caso com a identificação da criança com a mãe fálica. A mãe fálica. Eu não sou alguém, eu sou extensão, eu sou o pênis da minha mãe. Eu sou o que falta da minha mãe. Eu sou o que torna a minha mãe forte. Então, eu sou a força dela, mas eu não sou forte. Entenderam a diferença? Eu não sou a força minha. Eu não sou forte. Eu sou a força da minha mãe. Esse meu paciente que eu estou citando agora, porque ele está dando desse quadro narcisista, ele tinha desespero, raiva, ódio por homossexuais. É o caso que eu mencionei para vocês, que ele pegava os bichês ali na praça, no bosque, e dava surra nele, né? Dava surra de deixar deitado no chão. E aí, numa das sessões, ele sempre atribuiu o fato, o abuso que ele constitui, numa das sessões ele diz assim, ele fala do filho dele, ele fala assim, eu nunca vou impedir que meu filho faça uma escolha sexual. Eu nunca vou impor para o meu filho que ele não seja gay. Eu falei, mas por que também isso para você? Eu não vivia com medo de eu ser gay. Percebe a dor que ele estava trazendo? Não. Mas era uma dor tão intensa. E o medo não é o de ser. É o medo, não é o medo de ser gay, é o medo de desapontar a mãe, porque é a extensão da mãe, é falo da mãe. E a mãe intensificava, ó, meu filho, você tem que gostar de mulher. E aí levava ele para ver mulher pelada, deixava a mulher pelada ficar perto dele, aquela coisa toda, porque ele tinha que ser um homem. Isso passou a ser um peso para ele, uma ameaça constante. Ele não se constrói homossexual, mas se constrói com raiva dos homossexuais, porque ele tem medo de se tornar. Entenderam? Se falar assim, havia desejo, fala que todos os homens têm desejos homossexuais e todas as mulheres têm desejos homossexuais. Porque nós nascemos homossexuais. Nós nascemos bissexuais. Então, há uma construção que acontece. Nós buscamos o outro naquilo que nos falta. Se eu, homem, me sinto em falta do masculino, eu vou buscar o masculino com outro homem. É que vai se construir gêneros. Percebe que é caminho diferente? Mas dentro desse campo aqui, olha o sofrimento desse homem. Ele traz um sofrimento intenso, narcísico, porque quando a mãe diz para ele, você não pode ser gay, está sendo interpretado assim, você é gay e você tem que tomar cuidado. E aí ele começa a ter medo disso. E começa a sofrer. Quando aí ele se torna garanhão, pregador. Aí o pessoal prega a peça dele, dá uma boa noite Cinderela, desse boa noite Cinderela, faz uma brincadeirinha com ele, ele entra em desespero, e ele quer matar as pessoas que fizeram essa brincadeira. E ele não consegue interpretar que é brincadeira.
Ele interpreta que é sério, ele vai com o IML, ele faz exame para ver se fizeram alguma coisa com ele. Aí o médico fala, nada, o que tem de lesão é a lesão que você faz no banheiro, né? Fazendo o número 2. Não, eles devem tentar usar alguma outra coisa para não me machucar, porque havia medo. Entenderam o sofrimento? É narcisismo, é o ego ideal. Ego ideal. Que eu vejo isso? Continua avançando. Para Lacan? Para Lacan, o ego ideal é uma formação narcisista, ligada ao estado do espelho. Rebelde sem... Estágio do espelho. Estágio do espelho. Estágio. Rebelde sem causa. Na relação do sujeito com o outro como uma autoridade, o ego ideal, obedecendo à lei de agradar, leva o sujeito a desagradar-se como preço de obedecer ao mandamento. O eu ideal, com o risco de desagradar, triunfa apenas por desagradar apesar da ordem. Ó, explica a Dilma falando aí, porque isso foi a Dilma falando comigo. Vamos lá. A Dilma não vai dormir assim. Alex, a Dilma na caminhada. A Essa relação frase do é dela. sujeito com o outro, com uma autoridade, então seria a mãe, o pai, alguém, uma autoridade de uma criança, vamos dizer. O ego ideal obedece à lei de agradar. Então ele, no fato, ele quer agradar Isso, não, aquele que é a autoridade essa dele. criança tem um ego ideal. Nós todos temos o ego ideal e o ego ideal. Aquele adolescente, com seu ego ideal, ele precisa agradar o outro. Porque ele é como o outro vê. E isso seria como um mandamento para ele, né? Seria subjugado em todo tempo. Não, esse é o ego ideal. Isso. Esse é o caminho. Continua O para ego você ideal é como o outro. Então, daí tá aqui, ó. ver. Como preço de obedecer ao mandamento. Isso. Então aquilo é uma lei para ele, né? O prazer dele mesmo é agradar o outro. É mais ou menos assim. O seu filhinho hoje de 3 anos, ele te ama. Ele faz tudo por você. É isso. Dia das Mães ele se derrete. Deixa ele chegar aos 11 anos pra você ver. Eu já experimentei, porque eu tenho um afilhado que está com 11 anos. Já é o outro caminho. Então, o Lacan está explicando por que acontece. Olha só, olha o que vai acontecer. O eu ideal, no caso, com o risco de desagradar. O eu ideal com o risco de desagradar. Sim. Triunfa apenas por desagradar apenas da ordem. Sai da ordem. O negócio dele daí é ir contra. A única forma dele ser ele Ser bater. sendo clone. E quando ele for contra, ele vai ter que desagradar. Por isso, quando a gente vê a Mas na rebeldia do adolescência, né? Isso é na adolescência, É na adolescência. Então, curta bastante. E a pré também, né? Assistir. Se já começa daquela. 9 anos. Eu te odeio. Então, assim, é a única forma. Eu tenho uma ilustração que é assim: Não é nada. o foguete precisa de combustível para escapar da gravidade. A criança precisa da adolescência, da rebeldia para escapar dos pais. Do contrário, ele sempre será o lindo, bonitinho, comportadinho do papai e da mamãe. Então, de repente, ele precisa se revoltar, ele precisa fazer alguma coisa. Se ele é uma criança domesticada, domada, condicionada, ou tem um temperamento tranquilo, então ele vai ter que arrumar uma forma de dizer assim, basta. Então ele vai xingar, vai gritar, ou se ele não der conta de fazer isso, ele pode sofrer no corpo. Então ele pode querer tatuagem, ele pode pintar cabelo, ele pode mudar para a moda. O pai é corintiano, ele vai ser palmeirense. Mas Isso tem é essa obrigatório. rebeldia. Isso é obrigatório, professor. Não é obrigatório, mas é um saudável. Comum, né? É um caminho saudável. Sim, mas Falando da Gabi, eu ia fazer uma pergunta para o professor. Eu passei na rua e vi uma menina, ela com Metade uma cor, metade outra. não, metade cor de rosa choque, outra metade cor natural do cabelo. Daí eu fiquei pensando, como que é uma pessoa fazer uma coisa dessa? Você diz Quando a gente era gosto ou nova, a atitude? gente era São duas coisas. Eu era meio A atitude será uma atitude de talvez quebrar regra, chamar atenção, enxerga. Como ela vai fazer isso é a cultura dela. Muitas vezes é questão do tribo, né? Ela tá se identificando com É, a as comunidades. Depois vi um rapaz com Isso cabelo, um rapaz com cabelo que vem até aqui. E depois eu vi um rapaz
que tava uma botinha, uma meia alaranjada, uma camiseta, não sei se tinha uma coisa por aqui, cabelo comprido, amarrado assim, barba e pintado. Eu falei, gente, é carnaval? É tudo forma de pertencer, de se sentir. Uma bolsa de tiracolo, pulseira, anel. Professor, o que a gente pode falar sobre a Não, a adolescência adolescência é totalmente hoje? Não, ele não é adolescente, É, mas ele que tá. Não tem Não, teoria é psicanalítica perceptível. sobre a adolescência. Não, mas é o que a gente Eles estão em percebe formação, hoje. não é? Eles estão desconstruindo É que pai não e se viu mãe, adolescente, se adolescente é auto... algo Não, é que tá demorando muito. Desconstruindo pai e mãe, não. Desconstruir não, A mas eles luta estão... é relacional. Tá demorando muito, professor. Antigamente ia até os 18 anos, podia-se dizer, Ah, não, o período mas da aí é outro adolescência. caminho. É uma outra coisa. Hoje vai até os 20 e pouco. Essa é a nossa estrutura familiar. Nós temos hoje essa família, essa adolescência funcional. 20 e poucos anos Mas tem os pais não comportamento querem. de 15 Mas de pessoas Os pais são atrás. os pais. Ah, eu concordo. Os pais que mantêm a criança. Né? É. O que Hoje a você criança fazer com pode 15, se 16 anos? Trabalhar. Vai trabalhar, vai pra rua. É, E hoje não, você que eu faz vou isso. chegar. Eu chego pra minha filha, eu brinco com ela e falo assim, ó, só pense em sair de casa e terminar o mestrado. Nossa. Quando eu falo Você isso, fala mas a isso? brincadeira, Meu não sério o que eu Deus. estou dizendo. Eu quero que você esteja me Seja adolescente até Começa seus daqui. 20, 30 anos de idade. 28 anos a média que eu tenho lido a respeito. E eu vejo também, tenho da Funcional. família. E a tendência é aumentar. Nós temos adolescentes de 45. Eu tenho Você esse viu Eles aquele vêm caso nos a mãe. Estados Unidos que a mãe e o pai foi no tribunal para tirar o filho de casa? Eu estava Então, eu estava num atendimento, na promotoria, de um rapaz, eu encaminhei ele para uma mútua ajuda, a gente chamava de mútua ajuda, né? Trabalho num hospital de referência, HRG, Hospital Regional do Gama. Então lá eles tinham, o psicossocial deles tinha um grupo de acolhimento de adictos, né? De dependentes químicos. E ele foi para lá. E teve um dia que eles tinham que convidar os pais. Aí esse homem de 46 anos teve que trazer a mãe para o grupo, né, de adictos. E aí eles foram falar de recaída. Olha, o que vai acontecer, estão parando de usar, mas pode recair. E aí cada um foi contar suas recaídas. Ah, eu fiquei 3 anos sem usar e de repente encontrei com os amigos. Cada um contando. De repente, a velhinha levanta e fala assim, se o meu filho recair, eu dou uma surra nele. O filho dele era de 46 anos, no meio daquela multidão. A pergunta é, esse rapaz de 46 anos tem espaço para sua família? Claro que não. Morando com essa Vai mãe? morrer uma criança, claro, também. E assim, não há culpados ou inocentes, existem cúmplices. Todo mundo é conivente. Isso. Então quem precisa de ser tratado não é só ele, A família a toda. família Às toda. vezes Se você tratar acolhe ele, e você vai ter que arrancar ele dessa família e essa família vai E às sentir vezes uma ele não dor sai, porque eu tenho um amigo assim, por fidelidade. ele talvez. não sai. Ele fica com a mãe dele, já tem 2 filhas, e ele não casa com ela, porque se a mãe não for, ele não vai. Então a mãe cuida de mim, a minha mãe é tudo pra mim. E já tá com 40 anos. O irmão que paga as Alex contas. Caligari chama esse caso, tá vendo? Psicólogo. Psicólogo. Tem algumas teorias da psicanálise que falam que é uma fase do caranguejo, né? Que o corpo vai crescendo, não cabe mais dentro da casca e a casca não acompanha o crescimento. Então abandona a casca que ficou pequena. é o camarão. Acho que era caranguejo, né? O caranguejo não troca em casa. Ele troca. Troca também. Aí ele anda um tempo sem casca nenhuma, que é o período da Não, não é adolescência. caranguejo não, é aquele bichinho lá que vai trocando. Então, A teoria era como Bagulho. se fosse um caranguejo. É, pagou, você lembrou? Esquece do bicho, termina de É, concluir. Mas enfim, é isso, vai andando um tempo sem casca nenhuma, que é o período da adolescência, para adquirir novas formas de ter uma casca. Que esse Aí vira período da uma adolescência seria dos 10 hoje aos 18 anos? Hoje. Não, nós temos 2 adolescências que podem acontecer. A Teoricamente. biológica, quando ele está olhando Isso, para fora, ele nós fala da biológica. Ah. A biológica é 18 a 21 anos, é 21 anos estourando, é 18 anos. Ah, O corpo está formado, a pessoa já está madura, acabou. entendi. Toca o barco sozinho, vai viver sozinho. É, agora quando se fala em Agora, estrutura, né? 18 anos o menino está entrando na faculdade. Já Uma sou cultura eu. brasileira. Se fosse para os Estados Unidos, ele vai se tornar adulto de que forma? Ele vai morar na faculdade, vai ter experiência.
quebrar a cabeça lá. E aí tem quando a gente fala de síndrome do ninho vazio, no Brasil a gente fala de pessoas que se casam. Nos Estados Unidos a síndrome do ninho vazio é quando os filhos vão para a faculdade. Porque de fato as famílias ficam sem os filhos. Mas não é que, na verdade, o meu filho mais velho, ele morou nos Estados Unidos quando ele fez 17 para 18 anos. E ele voltou dizendo uma coisa muito. Ele teve experiência em 2 casas, ele falou uma coisa muito engraçada. Enquanto não tem 18, até os 17, a família cuida como se fosse quase uma criança. Não pode ser, não pode botar tarde, não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Meia-noite tem que estar em casa e eles estão em casa. Quando fez 18 anos, o pai e a mãe não querem nem saber. Diz que assim, liberta, fez 18, no dia seguinte dos 18 anos, pode fazer o que. Não quer nem saber mais. E daí não vai. Vai. Americano? Aí Uma pode sair à paciente noite, minha- voltar a hora que Uma quiser. paciente minha, a mãe era francesa. A mãe fez o seguinte, quando ela fez 17 anos. 17 anos ela deu uma passagem para a França, Achou muito radical. pagou 30 dias de hotel na França. Falou assim, você vai para a França, vai conhecer, ela tinha cidadania francesa também e tal. E quando você voltar, arruma a sua casa, arruma o seu trabalho. Não procura minha cara mais. Falou. E ela foi para a França, ela ficou mais de um ano. Ela ficou 30 dias, ficou mais tempo, virou mochileira. Quando lógico volta, também. ela não volta para Pois casa da é. mãe. Ela procura o pai, os pais não separados, ela procura o pai. E aí ela também não vai para casa, ela procura o pai. Ela vai fazer direito, o pai é advogado. A mãe é professora, antiquária. Ela vai fazer direito e ela tinha um problema com o pai. Aí ela sabe quando ela, dentro dela consegue resolver os problemas, depois ela elabora isso na terapia dela, né? Ela faz um mestrado e vai dar aula de pós-graduação. Quem vai se tornar aluno dela? O pai. Aí ela consegue, de alguma forma, se resolver um pouco. Só que ela vai para a terapia, que se dá crise para ela. Traz ela para a crise. Mas foi isso. 17 anos, tchau, some, vem me visitar. Isso é uma maravilha. Então, O que nossa isso família... gera? Não, isso gera normalidades. É que a nossa a cultura, se for ver a nossa história, o filho saía de casa com 16, 17 anos E já casava. casava. Mas o Hoje- brasileiro acho que é mais acolhedor, né? Mais. Não, é Mas é algo porque não é Não, moderno é isso. agora É tá. algo, porque assim, meu pai casou com 20, com É, não, 11, 20 mulher com com 21 11 já era. Eu casei com 24. É. Hoje não, hoje a gente tá lá, enquanto não termina a faculdade, está com 26, 27 anos. Eu sou fazendo falando Na de minha meu época, filho, com minha 20, bisavó casou 21 com anos, eu 11. tinha que começar a arranjar. Não, e os filhos têm voltado para casa dos pais, né? Na Essa verdade não geração. saiu, né? Porque na Eu verdade acho não que saiu. entra um pouco também da parte econômica, né? Da parte financeira. Muitos filhos os pais acabam até incentivando que fiquem em suas casas, mesmo os que já trabalham fora, que já têm uma carreira, para fazer um pé de meia, para guardar um dinheiro. Mas isso não é uma muleta? Não Ah, é é uma uma muleta. forma de... Sim, mas a Porque no culpa passado, esses filhos É, iam... agora numa. para você viver mais confortavelmente, daqui 5 anos, fica aqui, guarda o dinheiro e tal, depois você pode dar a entrada no imóvel, comprar algum bem, alguma coisa assim. Eu já atendi pessoas que estavam tipo, há 15 anos ensaiando de comprar um Fazendo apartamento. economia. E só ia casar depois que comprasse o apartamento. A filha já tinha 15 anos. Aí não compra nunca, porque não quer casar. Vamos avançar mais um pouquinho? Estão entendendo Rebelde Sem Causa? Sim. Por que que... Então, assim, é interessante que a psicanálise não tem uma teoria da adolescência ligada à sexualidade. A sexualidade do adolescente foi estruturada na infância. Na adolescência, agora, ele só não está rompendo com os pais. Não é? Como é que você tinha usado a expressão? Desconstruindo os pais. Não. Na verdade, ele tinha dado uma pausa nessa desconstrução. A desconstrução aconteceu no médico. E agora ele Seria está tendo não força o para escapar. estádio do espelho, mas seria o ideal de ego. Isso. O ideal de ego se constrói no estado de espelho e vai ser mantido para a vida inteira. O Hoje, ideal de ego se constrói? é construído no estado de espelho. Sabe? E uma vez construído, ele vai ser para a vida toda. Então, como eu me vejo, é como eu sou visto. Ali eu construí meu gênero, ali eu construí minha identidade. Eu não construí minha identidade com o que eu quero, como eu sou visto. Isso é o ego ideal, não é? Esse é o ego É ideal. o ideal. Agora a gente vai ver o ideal de ego.
que é? Seu é Verdade é ideal, não né? ético. Ah, eu inventi a frase. Né? É aqui, ó, o que a gente Agora que a gente vai ver o É, ideal. mas Ela como falou é o ideal, ego você ideal falou que que é? como o outro me vê? É o ego ideal. É o Você estágio falou como espelho. eu me vejo? Não, agora nós vamos entrar no ideal de Ainda ego. que ele trocou ali, ele No inverteu. ideal de ego, eu vou colocar, vai se colocar no desejo do próprio sujeito. Que é como eu me vejo. Nossa, já O falou. meu me vejo, agora, esse é o ideal de ego. Ele deu O uma ego ideal invertida. Eu troquei as bolas ali. Vamos lá? O modelo? Ideal de ego, um modelo. Esta questão é tratada na seção 3 de Introdução ao Narcisismo, onde o termo ideal do ego aparece pela primeira vez. Um objetivo. Uma formação intrapsíquica que serve de referência ao ego atual como um modelo ao qual o indivíduo procura conformar-se. A partir dali, olha, eu já estruturei como eu sou visto, e essa forma como eu sou visto vai construir essa pergunta: quem eu sou? Talvez isso aí que surgiu essa confusão na palavra. Assim, essa forma não é quem eu sou de fato, mas quem eu sou nessa pergunta tão simples diante do espelho. Só que agora é quem eu sou, ou eu sou essa pessoa, quem eu devo ser. Se o desnível é muito grande, aí é um sofrimento muito intenso. Porque isso aqui é o que eu vou buscar, meu objetivo. Então, enquanto esse aqui é meu ideal de ego, é como eu sou visto, esse aqui é o que eu almejo. Pode continuar, só para a gente ver esse modelo. Não. É. Não, o Gigi já foi. Distanciamento do narcisismo. Página 8, distanciamento do narcisismo primário. O desenvolvimento do ego consiste no distanciamento do narcisismo primário, em razão da crítica que os pais exercem com relação à criança, seguido pelo deslocamento da libido a um ideal de ego. Pode continuar. Projeta-se no substituto do objeto. O ideal de ego tem a origem narcísica, pois o sujeito projeta como seu ideal o substituto do narcisismo infantil. Superego, ideal de ego é igual a superego. Percebe? Nessa fase, de 3 a 5, 6 anos, a criança agora é obrigada a recusar o outro por medo de perder até aquilo que ela como se identifica, e ela cria, a partir do desejo dela, o ideal de ego. O que eu quero? Quem que eu quero ser? Então, esse vai ser o parâmetro de moral, de ideal, do que eu vou ser. Eu construo o meu ideal, não quem eu sou. Se o meu ideal é num nível e eu sou no outro nível, eu vou ficar sempre tentando alcançar. Se o meu ideal é idêntico, eu não preciso tanto alcançar, eu já estou me situando. Então, algumas pessoas são lights. Elas não têm uma moral que escraviza elas. Então aí nós vamos ter a estrutura acontecendo. Se ela é narcísica, se ela é histérica, se ela é obsessiva, ela vai identificar um pouquinho a forma como a pessoa se exige. Mas está tudo dentro dessa perspectiva de ideal do ego, que é o meu superego. Algumas pessoas têm um superego extremamente rígido, e algumas pessoas têm um superego tranquilo. Não consideraria estranho se encontrasse uma instância distinta do ideal de ego, interiorizada como uma instância de censura e de autoobservação. Podemos dizer que o indivíduo tem erigido no seu interior um ideal pela qual mede o ego atual, enquanto que no outro falta essa formação ideal. A formação do ideal seria, de parte do ego, a condição para a repressão. Então eu preciso que o meu Édipo crie essa forma de eu ver como eu devo ser, e essa forma como eu devo ser será possivelmente, por isso que ele diz, você não tem que assustar se você descobrir que o seu ego é diferente do seu ideal de ego. Se a forma como você se vê não é a forma como você acha que tem que se ver. E aí você fica sempre com essa busca, esse sentimento de culpa, voltando à história. Se eu tenho sentimento de culpa, o que eu vou ter? Estrutura? Obsessiva. Eu posso ter medo. Qual que é o medo? Bom, eu medo de realizar tudo que eu quero, e isso me tira de mim mesmo. Por quê? Porque tudo que eu quero é voltar para minha mãe, essa unidade. Isso faz com que eu não seja mais eu.
Aí vem medo, então tem os dois padrões, do medo e da culpa surgindo dentro disso. Então Nasce da identificação. O ideal do ego funcionaria como uma condição para a repressão, pois sua formação se daria sob influência dos pais, educadores e outros. Aí nós entramos toda essa questão de construção de ideal. Todos carregarem a função paterna. E qual que é a função paterna? Agora vocês estão bem preparados para responder que não é mais o papel de mãe. O papel de mãe já foi feito na maternagem, já deu a questão do self, etc. Agora é função paterna. Quem pode exercer a função paterna? Quem é a mãe não é ela. Quem é a mãe não é? Qualquer pessoa. Inclusive a própria mãe em situações utilizando a autoridade do outro. Porque existe aquele receio assim de mas quem tem que mandar é o pai só? Não, o pai não é uma pessoa. O pai é alguém que exerce função de pai, nomeado pela mãe. Que interdita só. Certo? Conseguimos fechar? Fechamos. Ideal de ego e ficou compreendido o que é ideal de ego e ego ideal? Só um exemplo disso, por exemplo, uma criança que está quebrando tudo num lugar como esse, aí a Flávia vai falar assim, tipo, se você não se comportar, a tia ali vai te ligar. Como se nomeasse a tia da função. Perfeito. Exatamente. Nomeou ela como diretora. E às vezes a mãe faz isso, muito bom dizer, faz isso que é para não frustrar a criança ou para não criar aquela ranço com a criança dela mesma. Sim. Mas aí Eu você faço não assim, tira por exemplo, falar o autoridade? chinelo vai te bater. Você não tá delegando pra outra. Porque eu não quero falar pra ele, eu vou te bater. Ah, mas em casa em 2 tempos. Daí eu falo pra ele o chinelo. Você lembra do chinelo? Eu tiro o chinelo. O chinelo da Não mamãe? precisa nem falar. Dessa altura? Ele Só tira o chinelo. Então, o chinelo vai vir e vai te bater. Ah, tá bom. Aí ele vai lá. Essa semana eu achei. Você trouxe um condicionamento. O chinelo condiciona. Ô, cara, minha mãe falou que Mas lá em não casa sou eu ele que sabe bato que o trauma que chinelo. meus filhos têm, mas eu nunca chego até Você o não 3. viu É isso? 2, tô indo. E eu até hoje eu não sei o que trauma que eu dei pra cabeça que eu tinha. Acho que ele também não quer pagar pra ver. Tô indo, 2, já posso ser vou chegar logo. Vocês viram as últimas pesquisas sobre a voz da mulher? Usaram hipóteses de voz de mulher. Estão trocando as vozes, estão colocando voz de Ah, eu vi esquisita comentário agora. sobre isso. Mas a voz É voz feminina. eletrônica, É, né? mas assim, eles querem colocar uma voz feminina, os despertadores são voz feminina, e, por exemplo, perceberam já que, por exemplo, se soar uma sirene aqui agora, de alarme, ela te desperta. Né? Mas se a voz for feminina e dizer assim, fujam, saiam daí, é imediato, porque as pessoas se remetem à voz de alerta da mãe. Então, assim, a força da voz feminina é muito maior nesse sentido do que a do homem. O homem é o interditor, eu não. Mas a mãe é o Tem que problema, tira. então. Porque, pra mim, essa questão de voz, eu não sei, eu acho que eu tenho mais assim meu pai do que minha mãe. Sim, mas é porque você está trazendo algo muito consciente. Porque ela está colocando que você está dormindo. Se é uma voz feminina, quando levanta, essa voz feminina tem muito mais força do que a voz masculina. Pra te tirar da cama do que Não é a voz que você gosta, ou não é a voz que tem autoridade com você. É a voz que o seu inconsciente acorda, que ele dá Eu vou relevância. pôr agora no celular. Mas não se vou for resolver. pensar também a ligação que existe, né? A criança, primeiro ela ouve desde o ventre a voz da mãe. feminina, né? A voz do pai, muitas vezes, ela conhece depois, e por mais que o pai tente, chegue e fale alguma coisa, não transmite a mesma emoção. Não, mas a principalmente ligação. a voz do seio, que é pessoas ficam com o seio, né? A voz do seio é a feminina, naquele contexto. Ele não vai colocar, mas aí o pai é o viúvo, o pai que é o cuidador, e a mamenta, né? O pai é a mãe, né? A mamenta. Bom, nós temos outras estruturas acontecendo, mas na gravidez é uma voz feminina. Isso é uma pesquisa de ponta agora, o Google fez a pesquisa. E eles estão mostrando os despertadores vão ter voz, eles estão dando relevância para a voz feminina para fazer tudo isso. Depois tenta achar esse ponto. Essa semana eu tive que usar com a minha filha, quer dizer que a criança também descobre, né, na óptica, que a mãe a gente dá ordem, vai, faz tal coisa e eles ficam lá.
tentando, fica postergando, né? Tentando pegar o limite. Essa semana eu ficava tão brava. Ó, vou chamar o seu pai. Não, tô indo. Na hora, rapidinho, porque a mãe. Você nomeou, né? É, você, vou chamar o seu pai. Mas você chama a atenção dela, Sim, É dá por isso que o trauma em de relação vez em ao pai é quando. muito fantasístico. Né? Às raramente. vezes um mês nem quem aconteceu de chegar. verdade, mas por conta desse tipo. Mas pelo Olha, mas eu pelo mesmo pensando no avô. tom da voz, O ela. avô É verdade, Tem o tempo, avô pode que falar. morreu, mas a gente O seu avô sempre não. tinha ele como... Nunca me deu um tapa. Essa semana mesmo. Ele olhava pra gente, a gente já sabia. A gente só olhava E pra assim, mim. meu pai é a pessoa mais doce. E ele era mais bobão. Mas foi a sua mãe que nomeou ele. Foi a sua mãe que empoderou ele. Meu pai era amoroso, minha mãe não era amorosa. Mas você está trazendo o conceito da consciência. Estamos falando de uma instância de 3 anos, de 2 anos de idade, de uma mãe que fala e uma mãe que evoca, lembra e invoca, chama o pai. Quando chegar a 60, É que é tudo que eu sei. Ainda bem, e chegar a 60, É, nem mexa. 10 horas. certo? Gente, vamos avançar mais um pouquinho, dá para a gente ver sublimação e identificação. 10 horas. Identificação. Mas 10 horas? é óbvio, eu vejo muito horas. Até as 10 Tem vezes que começa. Vamos caminhando. Mas o pessoal acabou chegando mais tarde. Mas Nós ficamos podemos avançar mais um pouquinho? Mas eu estou falando com vocês, né? Vamos lá? Tudo bem? Vamos lá, gente? Vamos lá, sublimação e idealização. A sublimação. Uma válvula de segurança. A sublimação surgiria como forma de escapar dessa exigência e ao mesmo tempo da repressão. Repressão pelo ideal. A formação do ideal é vista como o mais forte favorecedor da repressão, porque aumenta as exigências do ego. Então, o que é sublimação? Eu queria perguntar agora para Helene, cara, o que é sublimação? Sublimar é você pegar aquilo e transformar em. Não, é referência. Sublimar na ponta. Isso aí, quando você substitui, você encontra algo para Um escape. Eu acho que não é substituir. Dá uma olhada no comecinho do texto que você não leu aí. a válvula de segurança. Então, falei, é um escape. É o ladrão da caixa A d'água. sublimação, ela vai sugerir como uma forma de escapar da exigência. É Então o você ladrão da pega as caixa d'água. exigências e você gasta adequadamente. Está ladrão na caixa d'água. Sim. Na hora que Só chega no só limite, não, mas não é só o escape de extravasar. A sublimação ela carrega a força de eu adequar os meus desejos, os meus medos e tudo mais. mas tornar útil a sociedade minha- a mim mesmo. E também eu acho que é um jeito da gente também organizar assim, é diminuir o esforço. Eu acho que você Aquele- usou a palavra agora anterior maravilhosa. Forma de Adequar. organizar. E também não limitar, dar tanto esforço, porque eu acho que quando você sublima, você dá aquela, sabe? Mas aí você está trazendo só o conceito do escape. Não só Mas escape, tenta mas eu acho que a colocar questão utilidade assim, disso. sim, mas ela dá uma... É algo que tem que ser gasto. Isso, é uma energia, é isso que eu tô falando. A sua energia, ela desencentraliza. Ajuda aqui. Descentralizado? Isso, ela deixa de ser centralizada em você e Descentraliza. Tenta imaginar, por exemplo, Não por sei, eu que acho. que os filmes de terror atraem tantos jovens eu adolescentes? não vou. Gostaria de saber. Eu gostava. Porque sublima o medo. Eu digo isso que é um básico. Sublima a nossa vontade de matar, às vezes. De matar. É? Vixe, até quando era Tá criança. vendo? Porque nós temos vontade de matar. Vocês nunca assistiram filme de Pequeno Pequeno Bob. Você não lembra? Eu tenho muito medo. Aí eu só assisti pra ela, 7 Nossa, quando eu dou 3 passos, foi Sentia medo, tremia, dormia com brilho. Eu Mas também não. sublimar a raiva da produção devagarzinho. Filme de terror, uma avó que fazia assim, ó. sensações de... Por isso que tem muito jogo violento. Então, mas isso é uma forma de sublimar. Ah,
claro, você está sentado, você corta uma janela. Sim. E alguém faz Esse uma ato, brincadeira. mas esse ato de sentir medo, Eu fiquei com isso aqui. de sentir medo e insegurança. O bom do filme é isso. É sentir medo e insegurança, é sentir raiva e insegurança. E depois vai treinar. Por isso Porque que eu você não está preciso sentindo desse medo, filme mas de ninguém vai te terror, matar. eu Você sente tudo aquilo. Não, mas por exemplo, Você sublima. assim, As emoções são movimentos pulsionais, são emoções pulsionais. Perdão, por isso que eu não precisei assistir filme de terror. Eu tinha minha avó, Você minha eu falei, dos causos, né? As coisas. Sua avó, mesmo? O que ela fazia? É assim, eu estava sentada de costas com uma janela numa porta, ela passava assim, uma hora para trás. Mas eu era pequenininha, tinha uns 3, 4 anos, uns 5, não, tinha mais, uns 5, 6 anos. Não olha para trás. Não se mexe, não olha para trás agora. Eu sou assim, eu fazia assim. Que medo, né? Não, não é nada, não é nada, não. Nossa senhora. Orlando, é só se eu vou passar a questão da adolescência, né? Voltando. Sim, eu tava morta. E coincidiu que um conhecido, né? E não sei porquê, ele veio e falou comigo assim, meio que desabafou. Estou vivendo um grande problema com meu filho de 15 anos, tá? Rebelde, difícil de lidar. E ele queria, tipo, algo, o que eu posso fazer? Quando você fala a questão do filme, porque adolescente assiste filme, é porque para extravasar, para pôr, Eles sublimar. precisam disso. Eu falei pra Tem Carla, muitas- tipo, o jogo também de videogame. No jogo. Então, de certa forma, uma das maneiras de talvez auxiliar ou ajudar é trazer algo para aquele adolescente que vai fazer com que ele extravase isso. Sim. Mas eles Identificar nele. trazer algo na sessão, você diz? Não, no dia a dia, Não, uma levar ferramenta. ele, ver de repente algo que atrai, é música, Ele já está algum fazendo esporte. isso no dia a dia, só que talvez ele não seja compreendido. Sim, e os pais ter essa sensibilidade no sentido de direcionar. Vamos tentar fazer com que ele. Não precisa só direcionar. Os pais precisam começar a aceitar, entender que ele não é anormal. Porque os pais tentam silenciar. Lembra, eu contei já para vocês o dia que minha filha quis assistir a Anabelle e eu não, mas depois falou, por que ela não? Eu falei, não pode assistir. Aí passou a fase, para ela poder assistir. Né? Ela tinha assistido sem eu autorizar. Eu agi como um adulto que não quer se confrontar com essas cenas, né? O adulto, o pai. E eu não pensei como adolescente que eu amava assistir filmes de terror, de suspense, aquele Casa na Colina, Morte do Demônio. tem uns filmes assim pra gente, como é que eu tive coragem de assistir esses filmes, né? A Mansão de não sei o quê. O Fred Krueger não perdia um, saía lançamento, eu ia pro cinema para assistir o Fred Krueger. Hoje eu fico olhando, os efeitos são bem fraquinhos, mas arrastando o corpo no meio do corredor. Eu não assisto o filme desse hoje de jeito nenhum. Mas quando eu tinha 15, 16 anos, porque Renascido do Inferno. Hellraiser, você lembra Hellraiser. disso? Vocês conheceram Hellraiser? Nossa. Você não conhece Hellraiser? O cara é lá do inferno. Forte, hein? Não é o meu. E é legal. Não, nada. E é legal quando o adolescente ele procura, é legal respeitar porque é um jeito que ele está se organizando para dar vazão. E se não dá certo daquela maneira, ele vai procurar outros caminhos, assim. E a fase. Conversa no passado. Precisa dessa fase. A sublimação é basicamente o que diferencia a gente da condição de animal. Sim. Porque, tipo, o animal com raiva, ele vai fazer o que ele quiser. Porque ele tá com raiva, né? A gente não tem como fazer isso, então a gente busca meios de expressar tudo que sente e de uma forma que seja socialmente útil e aceitável. Então, por isso que se engajar em alguma coisa que vai beneficiar a pessoa. Esse é sublimar. É gastar Com a adequadamente. criatividade. Ela vem, aí você faz o que com ela? Você sai na rua, o cara te fecha, no trânsito, aquele estresse do trabalho. E aí, o que você faz com toda essa energia? Porque você não pode matar o cara que te fechou, você não pode xingar o chefe, você não pode se mandar embora, um monte de coisa acontece e tá tudo ali. Aí você vai assistir um filme de terror, nesse filme de terror o indivíduo vai lá e esfaqueia o outro, e você, de repente, você percebe que aquele outro se parece com o seu chefe. Você tá até torcendo. Você nem tá percebe, esfaqueando. você fica doido. Quer dizer, eu estou brincando, teorizando aqui, mas é uma forma daquilo ser gasto. Tem uma discussão interessante que se filmes agressivos levam à agressão ou filmes agressivos resolvem a agressão. E parece que a conclusão que se tem chegado, vendo pelas sociedades como a japonesa, é de que sociedades que sublimam muito através dos filmes, das artes, que é um caminho, ela não precisa fazer isso no dia a dia.
Você falou. Corrija se eu estiver equivocado. Até então eu estava lendo esse conceito de sublimação não como dar vazão, porque dar vazão seria apenas dar vazão, mas nessa vazão canalizar esse conteúdo para uma produção específica e socialmente adequada. Isso é sublimação. Eu vi todo o sistema Por isso que de não é irrigação, só. né? Eu vi um sistema de irrigação, ele foi falando, eu fui desenhando uma caixa, um cano, indo para uma horta. Chove, a água vai chegar, você não faz nada com a água, mas agora você monta, um sistema de coleta. Perfeito. E se não tiver esse aproveitamento, também tá tradutor aqui, né? aí é só vazão, né? Exatamente. E aí não é mais sublimação. Exatamente. Entendi. Agora eu visualizei que a sublimação, entendeu? Ficou mais claro agora? Cada vez que falar, vai lembrar da horta. Não é mais a questão da válvula só. Não é Não, a ladrão. válvula Porque o ladrão, quando você for ladrão, eu vi a minha casa vazando a calha e a água sendo jogada fora. Não, isso aí não é sublimar. Isso aí é gastar energia. Quando você chega pro menino, o menino tem muita energia e aí ele não sabe o que fazer com essa energia, então ele começa a brigar em casa, ele começa a ver muita pornografia, se masturbar, aí vai para terapia para tentar resolver isso. Como é que você resolve isso? Proíbe. Se for para a igreja, o pastor proíbe, o padre proíbe, isso é pecado e vai. Não resolve nada, porque aquela energia vai sair de outro jeito, mas vai sair. Quando vê, casa logo, ou faz besteira logo e não se resolve nada. Agora, vai para a terapia, o terapeuta consegue ajudar. Ele está com muita energia. O que ele vai fazer com essa energia? Então vamos para a academia. Vamos começar a manter também. Nesse sentido, eu falei, direcionar no sentido, vai para uma academia, vai para uma aula de hormônios. Então, por exemplo, ao invés de falar, vai para uma academia para gastar energia, não. Olha, você está magrinho, vamos desenhar esse abdômen, a academia está para pagar. Que legal. Então, vou ser reconhecido no meu grupo. Ou, por exemplo, vamos aprender a lutar, que você precisa de defesa. É diferente. Sabe que você fala assim, não vai para a academia para gastar essa energia? Para gastar para quê a energia? Não, é o papel. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Uma finalidade social é a sublimação. Detalhe, vamos pensar nisso. Esses pães de queijo estão aqui, vamos imaginar isso como os Freuds, né? A pulsão sexual que surge. Então vamos imaginar essa pulsão sexual que vem, e ela é toda sexual. Quando você vai fazer sexo, você usa ela inteira sexual? Não. O ato sexual em si, o desejo da sexualidade em si, é um pedacinho dessas energias sexuais. As outras foram sublimadas. Nesse sentido, quando você come um pão de queijo, a energia que você gasta, ela é sexual. Quando você está trabalhando, a energia que você gasta é sexual. Quando você está caminhando, escrevendo, lendo, a energia é sexual. Agora imagine um ser que não faz nada na vida. Nada. Ele não sublima. Ele não gasta. Então talvez a energia dele só seja sexual, agressiva ao extremo. Então a pulsão de vida e morte pura. E aí dá problema. Como diz, dá ruim, né? Vamos avançar mais um pouquinho? Dá tempo? 10h15 já. 10h15? Vai dar para a gente chegar às 10h30? Tudo bem? Nova meta pulsional. A sublimação compreende o processo pelo qual a pulsão se lança para outra meta, distante da satisfação sexual. Bom, é o que eu acabei de dizer, certo? Então você pega 100 Freuds, brincando com aquilo que a Alex trouxe para mim uma vez da tentativa de padronizar a pulsão, energia de vida e tal. 100 Freuds, eu pegamos 100. Você não vai gastar 100 fazendo sexo todo dia, o tempo todo, só pensando em sexo? Não. Você vai gastar essa energia. Você estabelece uma nova meta, um novo objetivo. Chegando ao ponto de que alguns se perdem só nos objetivos e acabam não realizando a questão da própria sexualidade em si. E passa a ter um problema um pouco mais limitado na questão da sexualidade. Vamos para o mosteiro. Por que um monge, um padre, daria conta de não ter uma vivência sexual? Inclusive sem masturbação, porque também para eles era pecado. Porque eles tinham os outros afazeres. Cuidar da comunidade, cuidar da horta, voto de silêncio, penitências. Não faz sexo. Se bate, se sacrifica, se corta, dorme numa cela,
sem colchão. Tudo isso é um castigo contra o corpo, que nada mais é do que, na visão cultural daquela época, tornar produtiva uma energia sexual. Vamos mais um pouquinho? A dessexualização. A transformação de uma atividade sexual em atividade sublimada, também dirigida a objetos externos, necessitaria de um tempo intermediário para a retirada da libido ao ego, o que tornaria possível a dessexualização. Para a retirada da libido ao ego. A frase não está errada não, tá? A retirada da libido para o ego. A minha libido, que era egóica, agora ela precisa ser direcionada, desculpe, que é objetal, ela precisa, nesse processo narcísico, ela é direcionada para o meu ego, para eu me satisfazer em mim mesmo, que tornaria então possível a dessexualização. Como é que é isso? O processo narcísico. Mais ou menos assim. O indivíduo no processo narcísico agressivo primário, ele não faz sexo com alguém. O processo de masturbação. Não é anobjetal, que é anterior, mas é um processo em que ele se satisfaz com ele mesmo. Sabe onde vocês veem isso com muita clareza? Mas assim, o produtor não podia ter idealizado algo mais, algo melhor? A Bela e a Fera, tá? No filme, naquela cena em que o Gaston está na frente do espelho e ele começa a dizer, nossa, mas como você, e começa a elogiar isso, mas ele está falando da Bela. Não, é dele mesmo. Então assim, ele tem orgasmo com ele. Ao Quem ver é esse? O Gaston. É um que se acha todo O bom. gato? Não, Ah, é o príncipe? é o Não. Não, 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 Cris, é o Gaston. É o O Gaston é o que quer casar com a Bela. cabelo. Só Bonitão, assim, da tudo. Bela e a Fera. Então, Só porque ela não quer saber dele. Ela quer gostar da fera e ele fala, como você gosta de um ser tão arrogante. Ele é o tal. Né? Então ele não está para o outro, mas para si mesmo. Ele é dessexualizado. Entendeu? Noção? Idealização? A idealização envolve um processo que ocorre com um objeto. Sem variar a natureza, este é engrandecido e realçado psiquicamente. A idealização é possível tanto no campo da libido egóica quanto no da libido do objeto. O que é idealização? O que vocês compreenderam por isso? Dessa leitura. O que é idealização? Lembra, a idealização está ligada ao ideal de ego, não ao ego ideal. Ela está ligada ao meu desejo, à minha construção de mim mesmo como um sujeito do meu próprio desejo. Então, ela é um caminho, a idealização envolve um processo que ocorre com o objeto, sem variar a natureza, e este é engrandecido e realçado psiquicamente. A idealização é possível, então, no vínculo com o outro e comigo mesmo. Processo de maturidade. Então eu idealizo o que eu quero. Então, a idealização ela está escorada em desejo. Por estar escorada em desejo, ela me torna sujeito. A idealização não é identificação. Lembra? No narcisismo primário eu faço uma identificação com o que eu idealizei. Não, aí é mais complicado. Não, eu idealizo algo. Eu desejo algo. E aí eu busco algo dentro de mim e fora de mim. Então eu projeto um ideal de ego dentro de mim, não é meu ego ideal. Eu projeto o ideal de ego dentro de mim e da minha relação objetal. Então eu sigo para frente. É diferente de eu vivenciar o meu papel, minha insignificância ou minha exuberância. Não, eu quero algo. Compreenderam esse ideal? É isso que o coach vai querer escorar nesses ideais. O problema é que quando esse ideal não está escorado no processo maduro, se o indivíduo é narcisista ou se o indivíduo é também inseguro. Isso pode levar a uma depressão da pessoa, não pode? Se o ideal de ego não bater com o ego ideal, aí você transforma o ego ideal numa coisa muito inatingível, a depressão vai bater. Mas aí o coach vai e coloca as metas para a pessoa e a pessoa
fala pro coach que vamos conseguir, ela concorda com Sabe qual é o aquilo, problema mas disso? pessoalmente, no interno dela, Mas qual é o ela problema não disso? avança. Existe um problema dentro disso, que é o problema dos livros de autoajuda. Não é que ele é ruim em si. Qual é o grande problema? Você precisa sempre porque Você precisa sempre. Dura 2, 3 dias e depois você vai precisar de novo. De novo. Não resolve, né? Não resolve, porque você não fez a base, não é você que está correndo, é o outro. Lembra? Eu me identifico com o ideal do outro. Não é você que olhou no espelho e viu um leão. Não. Você olhou no espelho e viu um gato, mas o coach viu um leão. Então, opa, quase a como mãe, é, quase o olhar da mãe em cima dele de novo, né? é isso, o olhar da mãe virar de novo. Calma, como é que é o seu olhar dele? Como é que eu sou? treinador do jogo. E aí aquele coach começa a pensar, o que você faz? É o princípio do X. Vou achar outro coach. Seria um livro de autoajuda, sai daqui, agora eu resolvo. Quando acaba o efeito daqui, você volta pro gato, que é o espelho. Aí você precisa achar outro. Aí quando você acha o outro agrega. E assim por diante. Vai ser uma vida toda. É tipo o paciente quando troca de psiquiatra, né? Nossa, agora tá tudo bem, mas eu tô... Mesmo remédio, igual assim. Eu conheço gente assim, não vou dizer que é minha mãe, né? Mas minha mãe chega, médico, agora acertei. Qual remédio que passou? Clonazepam. Aquele que você tomou no ano passado, você já tomou um mês e passou mal? Não lembro. Tá bom, então toma um mês. Não conhece. Vai buscando, né? Acho que o problema do coaching e psicanálise é que o problema é o mesmo, mas o que muda é a abordagem, né? E no coaching é aquela voz, você não é fraco, você não é fraco. Então, um treinamento sem reflexão. E na psicanálise a questão é qual o problema de ser fraco. Isso, Isso, Aí a pessoa qual começa a problema? pontuar o problema é Eu me esse, arrepio com essa percepção. Aí a pessoa pontuando os problemas. Qual o problema? O problema é esse. Ou ela vê que não tem sentido, ou seja, é uma criação que não é dela, que ela enraizou isso, eu vou me reagir, então vai ser desconstruído. Ou ela assume que é fraco mesmo e não tem problema nenhum. Qual o problema? Você é no coaching, você não é fraco, você não é fraco. E na psicanálise, e tem algum problema de ser fraco? Aprender a lidar com as fraquezas, vão aprender a lidar com elas. Isso não te torna inferior, não te torna nada menor. Nessa questão, me remeteu a uma amiga que fez um monte de curso de PNL, coaching e tal. E aí eu me assustei, né? Cada um, mas eu fui na casa dela e as filhas dela estão na mesma idade da minha. E ela, desde os 2, 3 anos, ela fala na cabeça da filha que você vai ser médica, que você vai ser médica, que você vai fazer medicina, O ideal que de você vai fazer não sei o quê, e aí o outro acabou de passar em engenharia, alguma coisa assim, filho, mas ela tem uma diferença muito grande, ela já tem um filho adolescente e pequenininha agora, então. E aí eu fiquei vendo aquilo, eu falei assim, gente, mas. Se a menina não atingir isso, vai ser um ou problema. até mesmo ela, por se sentir frustrada, porque a filha não atingiu, porque daí tá lançando todo o desejo dela em cima da criança, e a própria criança, né, o peso. De repente a criança ela não quer ser médica, vai ser arquiteta, vai ser E analista, na adolescência vai ter a negação, né? Se o pai quer, ele vai fazer o contrário. Ou que ele vai, Você né? sabe o que minha filha falou que vai ser quando crescer? Presidente. Ela falou assim, mãe, mas eu queria ser professora. Eu falei, você pode ser os dois, ué. Ah, então tá bom. Então eu vou ser professora e depois presidente. Ultimamente eu só quero criança, quer ser grande. Muda bastante. Salvo engano, a Dilma Agora é interessante, É interessante que, por outro lado, Ela não pode ser professora. mas ela trabalhou em universidade. Não, Não, mas ela sempre foi professora, militante, não, nunca ela trabalhou. parte Gente, administrativa. gente, A contador, ela Nossa, tentou, mas hoje vocês estão ela, grudadas com a Dilma, hein? ela começou a fazer o Também mestrado e não não, terminou. né? O Foi- Marco Antônio Tá levantou pagando, aqui deixa lá. que a Dilma é professora. Não, eu não disse Não, ela que é, só eu formou. perguntei. Não, ele Só perguntou. Não, É diferente afirmar de perguntar. Acho que ela se formou, mas acho que ela nunca exerceu. Não, Quem ela que entende sala? Quem que entende
ela é um caso a ser estudado. Terrorista, matou gente. Gente, idealização vimos, complexo de Édipo, eu acho que dá pra gente parar aqui, né? Porque senão a gente vai entrar satisfações irreconciliáveis, defesas encadeadas. Nossa, a gente foi, ainda tem chão pra gente caminhar. Acho melhor cada um estudar por conta isso aqui. Eu acho que de repente dá pra gente trazer isso, Sim, pelo fazer menos, isso. né? E aí avançar alguma fácil. coisa. Eu acho que a gente já conseguiu atingir todo O objetivo. Sabe a única coisa que eu acho que faltaria para a gente ver? Dá só uma olhadinha, ó, só para vocês entenderem qual seria o foco. Para a gente trabalhar isso na próxima aula já. Narcisismo primário, narcisismo secundário, essa parte aqui, ó. Parte 4, a comparação entre narcisismo e os estados normais e entre narcisismo e as afecções psíquicas. Tati, eu entrei naquela foto. A parte 4. Ah, você está perdida, tá? Eu tô procurando banheiro. Ali o provador. A parte 4? Na parte 4, tá vendo? Tem tudo. Né? Sim. Comparação de narcisismo e estados normais. Isso. Porque é isso que chamou muita atenção. Quer dizer, o que é narcisismo e o que é afetado? Mas eu ouvi tanto isso, né? Porque a gente está bem atrasado, né, professor? Nós estamos bem atrasados, considerando o ideal de término que a gente almeja, nós estamos muito atrasados. Os feriados esse ano, infelizmente, caíram todos na quinta-feira. Então não estamos atrasados. Claro que estamos. Estamos atrasados. Não, mas eu Porque acho, dá pra a gente- gente ia finalizar em março, nós vamos Não, finalizar em eu como não julho. vou formar mesmo. Eu também, isso que eu ia falar. Eu não vou terminar o curso. A gente o gostoso é porque ele está sempre aberto. Né? Sim, mas a gente precisa finalizar o ciclo. Sim. Entendi que é Mas isso aqui é bom que vai dar base, né? Eu não pretendo deixar também, eu vou continuar, mas eu quero Fechar. fechar. Ah, não, fechar. Não Sim. fechar. Sim, gente, mas não fechar no fim do ano que vem, nós temos que fechar quando está programado o fechamento. Então, vocês têm que Ó, começar nosso já a ser fechamento. o pessoal Ô, que- Fernando, quando que tá Gente, programado o virar. fechamento da turma 2016? Era. Então, em fevereiro. Não, mas Não, não. conteúdo, fecha agora. Não, mas quando a gente começou? 16, 17. Começamos em agosto, em agosto de 2016. Era pra gente ter terminado em agosto. Nós vamos terminar Mas em olha, eu que assisti uma. Usei muito A minha tempo foi a esse segunda. sistema. Usa o que agora? Seguro. Isso tem croação. Deixa eu só. Ele é profissional, vai acontecer, Você consegue desligar, só desligar ali? Só apertar um pouquinho. Ah, mas é separado. Eu vou lá em casa.